Você criou todo o seu sistema utilizando async e await em todas as operações assíncronas. E agora você vai colocar em produção, mas não tem suporte a async. Ou principalmente a versão do Node que está rodando lá no seu servidor não dá suporte a async. O que fazer? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e no hands-on de hoje eu vou mostrar para vocês o async to gen. Ele transforma, né? Então ele compila aí, ou transpila o código utilizando async e await para generators. Tá? Então generators ele tem uma amplitude maior aí de versões do Node que suportam generators. Tá? Então a gente consegue ganhar algumas versões a mais aí. E um outro detalhe que é importante também, a gente consegue também fazer essa transformação para o browser. Tá? Então a gente consegue transformar o async e await para utilizar no browser também e também aumentar aí a gama de navegadores com suporte ao código que a gente está construindo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz um diretório aqui para fazer esse teste e eu vou dar um yarn add async to gen. Tá? Então a gente já tem um vídeo aqui no DevPlano falando sobre generator, o que ele é, como que ele funciona. Ele é bem parecido, né? Na forma de construção é bastante semelhante ao async e await. A única diferença é que o async e await é baseado em promise e ele retorna uma promise. E no caso do generator, ele gera um iterator em cima do código assíncrono. Tá? Então a forma de tratar é um pouquinho diferente. Então olha só, já instalei ele aqui, né? Então yarn add async to gen. O que eu vou fazer? Vou criar um arquivo novo aqui, um index.js, e eu vou criar um código aqui usando async e await só para a gente fazer um teste. Então const sleep, vou criar um sleep com promise, né, só para a gente poder utilizar. Então ele vai receber um time, esse time ele vai retornar uma new promise, que tem um resolve, que a gente já viu, e nesse resolve a gente vai fazer um set timeout, que vai chamar o resolve, e passando o time. Né? Então depois de X tempo, ele vai chamar a função resolve aqui da promessa e vai resolver a promessa. E nós vamos fazer outra coisa aqui também. A gente vai criar uma função chamada run. Ela vai ser uma função assíncrona, né? Então async. Não vai ter nada aqui na frente. E a gente vai construir ela somente desse jeito. O que vai acontecer? Vamos colocar aqui um console log 11. Outra coisa que a gente vai fazer, await sleep. Vamos fazer aqui ele parar 2 segundos. Console.log 222 e agora await sleep 3000 e console.log 333 só, tá bom. E agora eu vou chamar o run. Então o que acontece? Se a gente executar esse código aqui, node index.js, a gente vai ver que ele vai rodar primeiro o console.log 11, depois o 222 e depois o 333, tá? Então ele vai pausar automaticamente aqui, assim como a gente já viu em outros vídeos aqui no DevPlano, a gente falando sobre o async e await, que é bastante legal para transformar aqui as operações assíncronas, tá? Então elas não vão virar síncronas, mas elas parecem com funções síncronas, então fica muito mais fácil da manutenção nesse código do que da manutenção num código cheio de promessa retornando com then, ou ainda cheios de callback, tá? Então é muito mais fácil a gente fazer dessa maneira aqui do que até a manutenção, aliás, é muito mais fácil do que fazer de outras maneiras. Tá? Então, assim que a await traz muita clareza para o nosso código nesse sentido. Mas o que acontece? A gente precisa ter uma versão do Node acima de 8 para rodar async e await. E, dependendo do browser, aí, algumas versões não tem. Uma forma que a gente tem de ampliar aí esse suporte é transformar isso em generator. Tá? Então, generator é bastante semelhante. Tá? Então a gente vai trocar o await por yield e etc. Mas é bastante semelhante. Então a gente já instalou aqui o async to gen. O que a gente vai fazer agora? Node models, eu vou executar ele aqui, .bin. Como eu instalei ele só local, né, só dentro dessa pasta, não dei um "-g" ou global ali no yarn para instalar no sistema inteiro. Então, para executar node models no .bin, e aí eu vou executar o async. Async to gen aqui. E se eu passar o arquivo, né, então se eu passar meu index.js, eu consigo, ele vai sair para mim aqui o código gerado, tá? Então olha só, ele já tem aqui o código transformado para generator. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar em index-gen.js
e a gente pode olhar aqui agora o que tem dentro dele. Ó. Então olha só como que o código ficou. Tá? Basicamente a promise fica a mesma coisa. O nosso run, ao invés de ter aqui um async, né, eles transformaram para uma função async, que é esse cara aqui, mas dentro dela foi passado um generator, uma função geradora. Então a gente sabe que é isso por causa do asterisco aqui. Tá? Isso vai permitir que a gente utilize o yield do lado de dentro. Tá? Então esse código ele vai funcionar da mesma forma que funcionou ali o nosso assíncrono. Uma outra diferença também que é interessante, essa função async, ela é semelhante ao que o CO faz, né? Que é o CO que ele, é o que permite a gente rodar generators também, é um modo que permite a gente rodar generators. Então, basicamente, essa função async é uma função muito seca, né? Bastante simplificada e até com 203 bytes só, que permite a gente rodar essa sequência aqui de passos, né, que são assíncronos, que são promessas que estão segurando aqui baseado no yield. Tá? Então, com esse código aqui, a gente aumenta aí a quantidade ou a possibilidade de versões que a gente vai suportar com o Node e até mesmo quais outras versões aí de navegador. Então, a gente simplifica, a gente reduz aqui, ou aumenta, na verdade, né, o número de versões que suportam o async await. Tá? Então, a gente pode fazer um processo aqui antes de rodar, por exemplo. Então, toda vez que você for rodar a tua aplicação, você pode fazer esse passo aqui ser executado. Então, por exemplo, no run aqui no seu package.json, você pode colocar para ele compilar primeiro, para depois fazer realmente a execução do servidor. Então, a gente pode trabalhar um pouquinho mais. O que é bastante importante aqui? Aí, por que eu estou utilizando isso? As Cloud Functions no Firebase, elas não suportam ainda, se não me engano, a versão do Node lá é a 7 alguma coisa, então não tem suporte ainda async await. Então é bastante legal, se a gente quiser utilizar o código aqui mais bacaninha, né, com async await, que é mais fácil de ler, etc., a gente pode utilizar e depois simplesmente a gente transpila para uma versão utilizando generator ali. Ou simplesmente a gente já faz com generator direto, né? Mas o legal aqui que a gente tem suporte no navegador, quando a gente tiver suporte, aliás, né, no Node, a gente pode simplesmente rodar a versão com async await e está tudo certo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então, hands-on aqui do módulo async to gen, tá? Então, como que a gente pode converter async await para generators? É bastante útil, tá? Então, se você for colocar aí, principalmente nas lambdas da AWS e nas Cloud Functions do Firebase. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui. Não deixa de seguir a gente também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Só procurar DevPlano lá ou Túlio Faria no Twitter. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!